Sounds. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Saudações em nome do Afroeduca Sounds. O Afroeduca Podcast é uma extensão do nosso canal, o Afroeduca Sounds. É isso aí. Aqui a gente transforma as histórias de resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, né? Exato. Cada episódio é inspirado nas canções que estão lá no canal. A gente traz reflexão, contexto histórico. E também caminhos pedagógicos, né? Porque aprender com música, assim, toca o coração. Relembrar com o coração. Bem-vindos ao Afroeduca Podcast. Hoje, olha, vamos explorar a história da Acotirene, uma figura-chave, né? Lá na fundação do Quilombo dos Palmares. Uhum. Inspirados pela canção Semente de Liberdade do Afroeduca Sound e uns textos que a gente recebeu sobre ela. Isso. A nossa missão aqui é entender quem foi a Acotirene e por que a memória dela é assim tão importante. Vamos mergulhar nisso. Então, para começar, quem foi a Acotirene segundo essas fontes? Os registros indicam que foi uma mulher negra, de origem africana, que atuou ali no século XVI. Certo. E ela é considerada uma das fundadoras mesmo do Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas. Uma verdadeira matriarca, sabe? Conhecida pela sabedoria espiritual e uma capacidade incrível de organização. Parece que ela foi central para reunir os primeiros fugitivos, né? Totalmente. E para estabelecer as bases sociais de Palmares. Olha só, a tradição oral, que está mencionada nos materiais, diz que foi sobre a orientação dela que surgiram os primeiros acordos de convivência. Ah, tipo as regras da comunidade. Isso, e o plantio coletivo, a defesa mútua, tudo isso. E o fascinante aqui é a gente pensar no contexto, né? Fim do século XVI, a brutalidade nos engenhos estava crescendo muito. Imagino. E aí começaram as fugas em massa. A Acotirene surge não só buscando sobreviver, tipo, fugir daquilo, mas com a ideia de construir uma comunidade livre mesmo. Uma visão, né? Exato. Ela usou conhecimentos ancestrais africanos, de agricultura, de espiritualidade, de organização social. E escolheram a Serra da Barriga, que era um lugar super estratégico. Bem pensado para a defesa, né? Com certeza. E ela liderou a criação dos mocambos iniciais, aquelas primeiras comunidades fortificadas. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê a base da estrutura que permitiu a Palmares resistir por mais de um século, sabe? E isso influenciou líderes que vieram depois, como o Gangazumba e o Zumbi. Faz sentido, então, a base que ela criou foi fundamental para a longevidade toda. Sem dúvida. E o papel dela e das lideranças femininas em geral era central nas decisões, na coesão da comunidade. Não era só guerra, era construção social, entende? Entendo. E essa força toda inspira a música Semente de Liberdade, né? Que o Afroeduca Sounds criou como ferramenta pedagógica, a gente recebeu ela também. Isso. E aqui fica bem interessante. A letra diz: Acotirene, mãe do quilombo, teu nome é tambor, é canto, é cor. Tua voz ecoa na mata e no morro. Semente de luta, coragem e amor. Parece que captura bem a essência dela, né? Captura muito bem. União, resistência, esperança mesmo no meio de toda aquela adversidade. É forte. E as notas didáticas que vêm com a canção, que também estavam no material, sabe? Elas sugerem explorar geografia, a Serra da Barriga. Ah, para entender o lugar. Exato. E discutir o apagamento histórico das mulheres negras, que é algo muito sério. E tem uma ideia que eu achei fantástica. Pensar a felicidade como um ato político. Felicidade como ato político? Como assim? Tipo, em contextos de opressão extrema, construir comunidade, buscar alegria, momentos de celebração. Isso em si já é uma forma de resistir, de afirmar a humanidade. Nossa, que perspectiva poderosa. E, além dessa organização toda, qual o legado mais, digamos, profundo de Acotirene que esses materiais mostram? Olha, o legado que fica claro, tanto nos textos quanto na música, vai além da estrutura física do quilombo, sabe? A Acotirene vira um símbolo,
um símbolo forte da luta contra a desumanização da escravidão. Ela representa a transmissão de valores, dignidade, liberdade e pertencimento. Coisas essenciais para sustentar gerações em Palmares e inspirar a resistência que continua. A forma como a canção termina? É muito significativa. Qual parte? Teu quilombo vive em nossa pele, resistência é teu laurel. Isso reforça a ideia de que a luta, a identidade quilombola, são heranças vivas. O quilombo na pele quer dizer que está presente hoje. Exatamente, incorporado. E o laurel, a coroa de louros, é o reconhecimento dessa força ancestral, sabe? Uma vitória que continua. A história dela é um resgate fundamental da força feminina na luta pela liberdade. Fica claro, analisando tudo isso, que a história de Acutirene é mesmo uma semente poderosa. Uma origem para Palmares e um símbolo que dura, de resiliência e liderança feminina. É uma história incrível. Esperamos que essa nossa conversa sobre os materiais tenha sido útil. A história de Acutirene é realmente inspiradora. Convidamos quem nos ouve a explorar mais histórias como essa em outros episódios do Afroeduca Podcast. Isso, e não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma reflexão. Agradecemos muito a companhia nesta jornada de conhecimento. E fica talvez uma reflexão, né? Qual? Os textos e a canção mostram a Acutirene usando saberes ancestrais para criar algo novo em circunstâncias terríveis. Como será que essa capacidade de adaptar, de recriar a partir da ancestralidade, pode inspirar a gente hoje nos nossos desafios? Para construir comunidade, para resistir. Fica aí para pensar. Ótima reflexão. Até a próxima. Até! Som de encerramento Afroeduca Sounds. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está a aprender.